Esta série de apresentações, Conceitos Básicos de Propulsão, trata da estimativa da resistência ao avanço de embarcações, os métodos existentes, o cálculo passo a passo, a ciência e física que estão por trás dessas teorias. Não se trata aqui de um trabalho acadêmico, uma tese, mas a apresentação de noções básicas a todos aficionados na engenharia e construção naval. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Uma embarcação em movimento através de um meio líquido recebe uma resistência contrária ao avanço. A potência efetiva requerida para a embarcação navegar na velocidade V, ou seja, potência de reboque, é igual à resistência total vezes a velocidade. Para dimensionar o motor a ser instalado, precisamos considerar todas as eficiências do sistema propulsivo: caixa, eixo, mancais, hélice, eficiência do casco, influir água para o hélice. Ainda precisamos considerar a rota de operação, estado de mar, vento, altura de ondas, correnteza, rugosidade e incrustações no casco. A resistência total que se opõe ao movimento é formada por resistência viscosa, depende da forma e da área molhada, associada à tensão tangencial tal. A resistência de ondas provocadas pela própria embarcação, associada à pressão normal P. Resistência de apêndices e a resistência adicional devido ao local de operação, vento, correntezas, estado de mar, rugosidade e incrustações do casco. Recordando, a resistência total é a soma da resistência de ondas, que vamos chamar de resistência residual, mais a resistência viscosa, que é a resistência de fricção. E esta é a soma de uma parcela que depende da área molhada e de uma parcela que depende da forma da área molhada. A resistência residual depende do número de Franti e a resistência de fricção depende do número de Reynolds. Para comparar embarcações ou uma embarcação com modelo, utilizamos adimensionais, dividindo as resistências por meio de ρV²S, onde ρ é a massa específica do fluido, V a velocidade, S a área molhada. Chegamos ao coeficiente de resistência total é igual ao coeficiente de resistência residual mais o coeficiente de fricção vezes 1 mais K, onde K é o coeficiente de forma. Como podemos estimar a resistência ao avanço? Através de análise tradicional por série sistemática, série de Taylor, série 60 e outras. Métodos de regressão, tipo o Tropp-Manning. Método direto, mais confiável, tanque de provas. CFD, ou formulações empíricas válidas bem para início do projeto. Há uma apresentação que trata somente em como, a partir de modelo, obter uma estimativa muito confiável para a resistência ao avanço de uma embarcação em escala real. Sabendo-se que o coeficiente de resistência total, CTS, é igual ao CRS, que é o coeficiente de resistência residual, mais o CFS, que é o coeficiente de resistência de fricção, vezes 1 mais K, onde K é o fator de forma, mais ΔCF, que é o fator de rugosidade entre modelo e embarcação em escala real, mais CA, que é o coeficiente de correlação entre modelo e embarcação em escala real, que leva em conta as incertezas de cálculo. CAAS, que é o coeficiente de resistência de vento, devido à própria velocidade da embarcação, mais CAPP, que é o coeficiente de resistência de apêndices. E para o modelo, da mesma forma, CTM,
igual CRM mais CFM vezes 1 mais K. Resumindo, adota-se o seguinte procedimento. Testa-se o modelo utilizando a teoria de escala de Froude, proporções e velocidades. Com os valores de CTM obtido em laboratório, CFM e K obtido por fórmulas empíricas consagradas, calcula-se o valor de CRM a partir da fórmula acima. Conforme Froude, embarcações navegando na mesma proporção de V raiz de L têm o mesmo comportamento em ondas, logo o valor de CRS é igual ao valor de CRM. Com os valores de CRS, que é igual ao CRM, CFSK obtido por fórmulas consagradas empíricas da ITTC e com os valores obtidos através de formulações da ITTC de ΔCF, CA, CAS, CAPP, chega-se aos valores de CTS e RTS, onde RTS, que é a resistência total da embarcação real, é igual a meio de ρV ao quadrado S. O que são séries sistemáticas? São geradas a partir de uma série de cascos similares, variando-se alguns parâmetros. Exemplo de parâmetros utilizados: coeficiente de resistência total é função do coeficiente de bloco, posição do centro de carena, comprimento dividido pelo volume deslocado a 1/3, boca dividido pelo calado, meio ângulo de entrada de linha d'água. Os resultados são plotados em gráficos ou tabelas em forma matricial. Para obter a resistência total ao avanço do nosso casco, interpolamos os valores dados nas séries. Atenção! O nosso casco deve estar dentro dos limites dos parâmetros da série e deve ter forma similar aos cascos ensaiados da série. Nas apresentações foram aplicadas a série 60 e a série de Taylor, explicando o procedimento passo a passo com um casco exemplo. E o que são métodos de regressão? Utilizam os resultados de resistência ao avanço de uma série de modelos, ensaiados em tanques de provas e de embarcações em escala real. A partir desses dados é gerada uma equação matemática por regressão numérica. Essa equação fornece a resistência ao avanço da nossa embarcação, estatisticamente dentro da envoltória das embarcações utilizadas para análise e regressão. É importante que a nossa embarcação esteja dentro dos parâmetros e forma prescritas para a utilização do método. Nas apresentações, procedemos o cálculo passo a passo de um exemplo para os seguintes métodos principais: o Tropmanen para embarcações de deslocamento, Mercier-Savitsky para embarcações de semideslocamento, Radojcic para embarcações de planeio. Nas apresentações também mostramos os métodos por fórmulas empíricas, que utilizam fórmulas com poucos parâmetros, por isso são muito limitadas. São válidas para a fase bem inicial do projeto, e o projetista deve utilizar com muita cautela, conhecendo bem as limitações. Costumam ser apresentadas por réguas de cálculo, monogramas, tabelas e gráficos. Um dos métodos mais utilizados para obter a resistência ao avanço de lanchas de planeio é o método de Savitsky. O grande pulo do gato foi ter proposto um método muito simples, considerando o equilíbrio dinâmico da embarcação numa dada velocidade. Nas apresentações, mostramos passo a passo como calcular a resistência ao avanço de uma lancha prismática. Mostramos como calcular um fator de correção de uma forma de casco prismático para um casco com boca e pé de cavernas variáveis. Mostramos também como considerar a resistência adicional da área de spray. Mostramos como considerar a resistência de apêndices e as fórmulas relativas à sustentação e arrasto devido à instalação de flap no espelho de popa da embarcação.
Nas apresentações, apresentamos em detalhes a instabilidade dinâmica. Aparece devido à existência de forças hidrodinâmicas e que são função da velocidade. A forma do casco e dos seus apêndices podem gerar regiões de baixas e altas pressões em altas velocidades e levarem a embarcação a movimentos oscilatórios. Podem romper a estrutura e pôr em risco a vida de passageiros e tripulantes. Chine Walking assume banda para um bordo permanente ou inicia o movimento de oscilação e rolamento. Bow steering, guinada de proa, perda de direção. Porpoising, movimento de oscilação em arfagem, e bow diving, afundamento de proa. Também apresentamos os cálculos de resistência adicional para lanchas de planeio em mar aberto e o nível de acelerações admissíveis utilizando o diagrama da ISO 2631. Este trabalho apresenta os conceitos básicos, a ciência e a física que está por trás dos cálculos da resistência ao avanço de embarcações, tipo monocasco, deslocamento, planeio e semiplaneio. A melhor estimativa para a resistência ao avanço e o comportamento das embarcações em estado de mar continua sendo o tanque de provas. Há outros métodos de cálculos específicos para determinados tipos de cascos, como pesqueiros, rebocadores, catamarãs, etc. Estes talvez sejam apresentados no futuro dentro desta série de apresentações. Embarcações, conceitos básicos de propulsão. Se gostaram, mostrem aos seus amigos e inscrevam-se no meu canal. Obrigado. Grazie tanti.